eu posso falar com toda tranquilidade. Eu tenho mais de 5.000 aprovações. Caraca. Hoje, no ambiente, hoje na PMDF, eu acredito que mais de 80% foram meus alunos. E conta, assim, hoje você tem vários métodos que você usa, né, com cada aluno de uma forma diferente, mas qual seria uma das estratégias mais eficazes que você daria como dica para o aluno que está começando agora a sua preparação? Bom, a primeira coisa que porque de 10 anos para cá eu fiz as adaptações no método. Sim. Né? E a primeira coisa que eu não fazia e hoje eu faço regularmente é uma reunião para que o aluno ajuste as suas rotinas. O que é ajustar a sua rotina? Eu preciso do aluno ao menos de 3 a 4 horas no pré-edital, para que ele estude, para que ele comece a rotina e ter um hábito de estudar. Mas é muito difícil nos afazeres diários que nós temos, do cara reservar 4, 3 horas. Então, vem cá, você vai estudar de manhã, de tarde, de noite. Ah, não, eu trabalho. Que hora você vai reservar? Trata-se de um investimento familiar. A sua esposa concorda com isso? O seu esposo concorda com isso? Os seus filhos, você tem filho pequeno? Eu sempre fazia isso nos questionários. Pra saber da rotina. Pra saber da rotina e falar, eu acho interessante você estudar nesse momento aqui. Não dá pra comparar o aluno que é casado, que tem filho... Não dá pra comparar. Com uma pessoa que tá solteira, acabou de sair da faculdade, né? Não dá pra comparar. E eu sempre falo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, um podcast da Tutory. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon e eu sou um dos fundadores do maior ecossistema de educação do Brasil. E hoje nós estamos aqui com uma grande celebridade do mercado de concursos, carreiras policiais, é o Leandro Antunes. Então sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Para você que está estudando para concurso, para as carreiras policiais, para você que é professor, mentor, para você que está nessa área de educação, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível e você não pode perder. E hoje nós iremos conversar com o Leandro. Quem é o Leandro? O Leandro é um cara casado, pai de 2 filhos, tenente-coronel da PMDF. Ele é mestre em ciências políticas, é especialista em direito público, segurança pública, bacharel em direito e ciência policial, é oficial da PMDF. Ele trabalha com educação, ele é professor há mais de 20 anos de cursos preparatórios para concursos públicos. O Leandro é mentor e tem uma trajetória baseada em centenas de milhares de aprovações. Eu não conheço um aluno que é aprovado na PMDF que não conhece o Leandro. Essa é a verdade, né? Resumindo, todo o currículo dele é basicamente isso. O Leandro se tornou uma grande referência nas carreiras policiais, começou lá na época dos cursos, né, presenciais, Sim. Conseguiu migrar muito bem para o digital, foi para as aulas online e hoje se tornou uma grande referência. E é um grande prazer, cara, ter você aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Vamos começar, cara, com uma pergunta, eu acho que bem polêmica pro atual momento, né, que foi, antes da gente entrar aqui um pouquinho da sua trajetória, eu queria muito fazer essa pergunta para saber a sua opinião. A gente viu que recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal, ele descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal de 40 gramas, né? E eu queria saber qual a sua opinião sobre essa mudança e como que você acha que as instituições públicas irão reagir, como que você acha que vai ser o cenário daqui para frente diante dessa descriminalização. Marlon, de mais nada, é um grande prazer estar aqui com você. Ser uma referência aqui na questão de mentoria e estar conversando com você, poxa, é uma questão de prestígio para mim, tá? Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, já começamos nessa situação, né? Ontem eu estava ministrando uma instrução para os capitães da Polícia Militar no curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é uma pós-graduação nossa lá no Instituto Superior de Ciências Policiais. Lá a gente analisou essa decisão. Eu sou totalmente contrário à legalização de drogas, ponto. E ali, se a gente analisar efetivamente, não houve muita mudança do que estava, porque se a gente perceber, o parâmetro de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas é presunção relativa, então vai depender do contexto fático. O que acontecia anteriormente
era do mesmo jeito. Todavia, é muito importante mencionar, para mim, também, uma opinião totalmente pessoal, e aí não falo como o tenente-coronel, falo como o professor Leandro, compete ao Congresso Nacional legislar. Agora vamos lá. Diante dessa situação, todas as polícias, as corporações policiais do Brasil, principalmente as polícias militares, devem realizar uma alteração dos seus protocolos. Porque antigamente havia a despenalização. Agora há uma descriminalização. Qual a diferença? Vamos lá. Despenalização tem um crime, mas a pena a pessoa não vai ficar no cárcere. Agora não é crime. Todavia, haverá um ilícito penal e umas medidas administrativas. Claro que é muito importante mencionar, nós estamos menos de uma semana dessa decisão, que se um policial militar, diante do seu serviço, se deparar com a pessoa que está fazendo uso de entorpecente no meio da rua, vai ser apreendido essa droga e vai ser encaminhado ao juizado especial criminal. Só que a primeira coisa que a gente tem que ver, mas não é crime porque juizado especial criminal. Entende? Então tem algumas situações que nós estamos fazendo todo um novo protocolo para asseverar, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes falou a respeito de autoridade policial e que o policial militar podia fazer. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele fala que tem que ser o delegado. Então nós estamos refazendo, não somente aqui no DF, mas todas as corporações estão refazendo seus protocolos diante dessa decisão, que foi uma decisão histórica, ainda que eu falo sempre, droga faz mal e faz mal à saúde, o Estado tem que tutelar. Na minha humilde opinião. Resumindo, não use drogas. Não use drogas, pelo amor de Deus. Não fume maconha, pelo amor de Deus. Você vai acabar com a sua mente, com o seu corpo e com a sua alma. E com todo respeito, né? Porque aí tem gente que fala assim, quem nunca? Eu, hein? Quem nunca? Eu também nada lança, nada. Pelo amor de Deus, e graças a Deus. Imagina se tivesse fumado, né? Não estaria aqui, com certeza. Não sei. A gente não sabe também, né? Então, se bem que tem gente que fuma maconha, né? Enfim. Não sei. Mas enfim, cara, eu acredito que o uso de maconha, cara, enfim, independente de ser um crime ou não ser um crime, eu acho que faz mal em todos os sentidos, não só para a sociedade no geral, mas para o seu futuro, a educação dos seus filhos, né? Sim. A sua saúde mental, cara. Eu acredito que isso estrague todo o seu cognitivo, né? Não tem como a pessoa ter o mesmo raciocínio usando uma coisa que faz tanto mal para a saúde, né? Enfim. Penso igual. Exatamente. E, cara, fala um pouquinho da sua trajetória. Você passou 20 anos, né? Já tem 20 anos que você está no mesmo mercado, dando aula, né? Cara, onde é que nasceu em você essa vontade de dar aula, essa vontade de passar no concurso público? Como é que foi essa jornada? Quando você era criança, você é aquele cara que, jogando bola com a galera ali, falava, não, meu sonho é ser um policial. Ou não, foi uma coisa que foi acontecendo e aí, não, apareceu o concurso, estava na faculdade, aproveitei e fui fazer e deu bom. Tá, deixa eu te passar. Eu sou filho de 2 servidores públicos, um da Secretaria de Saúde e um da Secretaria de Educação. Eu sou gêmeo, Leandro e Leonardo, antes da dupla, e meu irmão mais novo, 1 ano depois, Luciano. Então sempre era aquela mesma piada. E o Zezé de Camargo. Não tem o Zezé de Camargo. Então era Leandro e Leonardo. E aí o que acontece? Quando a gente estudava, eu lembro como se fosse hoje, não era nerd não, a gente fazia parte dos esportes lá da escola, mas quando tinha prova, os amigos, as amigas, eles iam lá para casa, porque eu fazia tipo uma revisão geral com eles lá. Beleza. Isso na época da escola? Da escola, ensino médio. Minha mãe é professora, eu acho que teve esse viés. Mas beleza. Aí depois disso também teve a situação de eu frequentava uma igreja católica ali próximo a Taguatinga, eu sou de Taguatinga, uma região administrativa aqui do Distrito Federal, e lá tinha alguns oficiais e algumas pessoas falaram, pô, você está terminando agora o 2º grau, por que você não faz o vestibular da UNB, que na época era, para o concurso do CFO? Lá você estuda e você ganha para estudar, e depois você vai ser oficial e tal. Aí eu comecei a analisar isso. Quando do vestibular da UNB, eu acabei o 2º grau, só que eu tinha pulado 2 séries.
Então aí o que acontece? Então você já era um gênio. Não tinha nada de gênio, para. Aí eu fiz o vestibular, passei, entrei na polícia com 16 anos. Então o que o pessoal sempre sai, uma matéria, né? Sempre sai a matéria. O oficial mais novo do Brasil é de Brasília e tal. Aí comecei a frequentar o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. E olha que interessante. Depois, quando eu comecei o curso de Direito, aí o meu orientador de monografia era professor do Gran Cursos Físico e chegou e falou, doutor Ailton Barbosa, falou assim, eu tô vendo que você tem um cacuete, tá tendo um concurso do MPU e do STJ e nós estamos lotados, estamos precisando de professor de penal, tu topa? Eu, na hora, falei, topo. E aí, diante disso, eu comecei a ministrar aula lá no Gran, isso há 20 anos atrás. Aí, eu fui designado pelo Comando Geral da Corporação para eu participar da formação dos policiais. Lembro como se fosse hoje. Ele me chamou lá, o coronel, falou, tenente, você está dando aula fora da PMDF, então você vai dar aula dentro. Aí quando eu ia falar para ele assim, permissão para eu falar, para agradecer ele falou, isso aqui é um monólogo, pode sair da minha sala. Acho que ele estava pensando que estava me punindo, mas não estava punindo, porque depois, quando eu ministrei as aulas lá para os futuros policiais, eles começaram a me indicar para os cursos preparatórios no DF. E pasme, eu cheguei a ministrar aula para mais de 10 cursos. Eu falo como se fosse hoje. Vou falar aqui, Santos Dumont, Verte Concurso, Gran Curso, adição, alto nível, isso em várias opção, aí eu brincava, subtração, todos, multiplicação, todos esses cursos eu ministrei aula. Eu sou da época do alto nível. Aí, do 2010. Alto nível. Então, alto nível eu fui professor da primeira turma do TCO, turma do concurseiro. TCO. Em que todo mundo foi aprovado naquela turma. Caraca, eu lembro do TCO. Eu entrei no alto nível por causa do TCO. Pois é, aquela que você estudava até você passar e sim. Que a Maria Paula, né, do Cacete Planeta, era a garota propaganda naquela época. Sim, eu lembro, cara. Caraca. Então, desde aquela época a gente fez. E aí a gente foi continuando, né, continuando a ministrar aula. Começava um pouco também no online, mas eu falo sempre, eu sou um professor de presencial. Atualmente me encontro exclusivamente no online, porque é interessante que não é mais DF, é Brasil, né? Ainda que eu ministrava aula de vez em quando, eu viajava e ia para Tocantins, Goiás, Ceará, Rio Grande do Sul, que já ministrei aula para curso preparatório lá, mas aqui era o meu nicho, era aqui. E aí nessa última vez que eu fui pro Gran, o coordenador, o diretor de operação, falou, Leandro, você precisa ser conhecido nacionalmente. E isso daí, o Gran vai te dar essa capilaridade. E nesses 4 anos que nós estamos lá de novo, agora nessa nova versão, a gente já conseguiu aprovar policiais, eu acho que em todos os estados. Lá tem os depoimentos, lá é legal que a gente vai colocando e a gente vai percebendo os lugares que a gente foi. E é legal, porque os alunos é que vão falando pra gente. Fora aqueles que não falam, né? Fora aqueles que não falam, né? A famosa cifra negra, né? Que a gente coloca cifra de ouro, porque é um caso de sucesso. Sim. Né? E aí depois, olha só que interessante. Depois de 10 anos que eu ministrava aula, eu tive um concurso aqui, que eu tive uns 5 alunos, que todo lugar que eu dava aula, o cara tava lá. De manhã eu dava aula no Santos Dumont, o cara tava lá. À tarde, que aí de vez em quando eu tirava férias, o cara tava no Gran Curso SIG. Aí à noite, quando eu ia no IMP, o cara tava lá também. Eu chamava desses caras que era do meu fã-clube. Só que algum deles não passaram. E eu falei, cara, esses caras esses alunos estão estudando, mas eu acredito que eles não estão sabendo estudar. Foi aí que eu falei, vocês topam eu querer ajudar vocês? Eles falaram, topam. Eu fiquei 6 meses sem dar aula e fui preparar a questão da preparação de concurso. Primeiro, fui analisar os concursos policiais na época. Todos, analisei todos de matéria, de questão de concorrência, questão de nota de corte. E fui também analisar os métodos de estudo na época. Nós falávamos aqui anteriormente, primeiro livro que eu li, Como Passar em Concurso, do então juiz William Douglas. Aí o do ciclo de estudos aí do Alexandre Meirelles. E assim por diante. Peguei todos que tinham na época,
tinha aquele menino Gerson da aprovação, né? Tinha Sim, aqueles sim. todos. E aí eu, juntamente com um amigo lá da igreja do João Paulo, que hoje é auditor de controle externo, nós montamos um método. Um método como se fosse um atendimento nutricional. Só que nutrição o cara vai lá para o quê? Para emagrecer. E a gente fazia para o cara passar no concurso. Então tinha o simulado, a dieta, que era o cronograma de estudos, e depois de um tempo o que a gente percebeu? Que dava certa orientação profissional, uma orientação mais específica. E estou até hoje aí, mais de 10 anos fazendo. Hoje em dia está no mercado, né? Você que diga aí, todo mundo é mentor, e eu sempre falo isso. E eu falo sempre para os mentores, que talvez muitos devem assistir. Sim. O dinheiro, o lucro não pode ser causa, ele tem que ser consequência. A causa é a realização do sonho do aluno ser aprovado. E no meu caso, dele se tornar policial. Esse Falou é o ponto. tudo. Falou tudo, mas muita gente começa errado. Começa. Muita gente começa visando lucro e não o propósito. Mas aí larga, e você sabe que os alunos percebem isso. Percebem. Esse cara tem tempo de validade. Quando ele começa com esse propósito de ganhar dinheiro, ele tem tempo de validade no mercado. E outra coisa, o aluno percebe se você está dando sangue por ele. É fazer a diferença. Principalmente num dia que tem vários e vários mentores, o diferencial é aquilo que você percebe. Pô, saiu o edital ontem. Pô, fiz live, fiz isso. Hoje eu vou parar mais de meia-noite. Mas começando com o aluno para ele ter calma, porque saiu o edital agora, né? Nós estamos fazendo a estratégia. Mas o aluno percebe quem faz com que ele vai passar ou não. E uma coisa interessante, eu só faço concurso para carreira policial. Estou pensando agora em fazer STM-MPU. Mas por quê? Porque quando dá carreira policial, você consegue falar, ser sincero com o aluno. Ó, se você não está estudando de jeito, não vai passar não, cara. Desculpa, foi uma merda esse seu simulado aqui. Demonstra que você não estudou. E em algumas carreiras a gente não consegue falar isso, né? Tem que ser totalmente polido, eu tenho que, para ministrar aula para o defensor público, eu tenho que ir de terno, gravata. Então, tem hora que eu gosto da carreira policial, para eu ser sincero, mas sempre visando a aprovação do aluno, para ele ter um choque de gestão, um choque de realidade, para ele voltar ao prumo para que eu consiga a aprovação. Exatamente, falou tudo. Cara, uma coisa que você me falou que me chamou bastante atenção foi o fato de você ter passado num concurso com 16 anos, né? Como é que foi naquela época, né, essa preparação? Você já vinha de uma base muito boa, com certeza, né? Igual você falou que já estava ajudava os seus amigos ali da sala, da classe, com revisões, né? Enfim. Mas teve alguma estratégia por trás, né? Teve o que você considera que foi divisor de águas nesse período para que você conseguisse tão novo ser aprovado? Eu falo isso porque é até interessante, né? Eu falava outro dia, brincava com a professora Lorena Ocampos, porque a minha história, trajetória, parece um pouco com ela, porque não tem aquele negócio de chorar, né? Cara, você vê umas histórias ali, eu reprovei não sei quantas mil vezes e tal. Falei, cara, eu nunca vou ser chamado para dar nenhuma entrevista, porque eu fui seguindo ali, fiz, eu falei, cara, será que eu tô errado, né? Por fazer assim? Mas por que eu te falo isso? Porque o vestibular da UNB, na oportunidade em que eu fiz concurso, isso há 29 anos atrás, era o vestibular da UNB de todas as polícias. Polícia Militar de São Paulo era da USP, o FRJ, o CFO da Polícia do Rio de Janeiro, o FRS era o da Brigada. Aqui, do Distrito Federal, tanto do CFO PMDF como o CFO do Bombeiro, era o vestibular. O que eu fiz? Eu já tinha me programado para sempre, onde eu estudava, tinha que ser primeiro e segundo semestre. Então, no primeiro semestre eu tirava umas notas legais, porque no segundo semestre ficava mais de boa. E lá onde eu estudava, se você passasse, no dia 15 de novembro, tu já estava liberado. E foi aí que eu estudava eu e um menino que virou professor de português, chama Daniel Cavalcante, do Colégio Ideal, hoje, de um grupo Ideal. Porque aí a gente combinou entre a gente chegou e fez o vestibular e passamos, né? Mas é interessante, eu tô com um aluno agora que ele foi meu amigo de classe na 5ª série do ensino fundamental. Quando da aplicação do simulado, ele veio me falar isso, do simulado presencial que eu fiz esses dias. E eu falei, vou falar o nome dele, Harley. E aí, tu lembra
Aí lembro, pô, você era aquele cara que se tirasse 9,5, você ficava chateado, entrava com recurso e tal. Mas vejam, é interessante falar, hoje em dia eu tenho muito claro na minha história, Marlon, que eu era esforçado, eu não sou gênio não, mas eu me esforçava, por quê? Porque eu queria ficar livre. E eu não sou nerd não, fazia esporte, era do time da escola, tanto da natação como do basquete, então fazia tudo que os outros faziam. Mas o fato é, com 16 anos, todo mundo lá, pai de família, imagine numa academia de polícia militar, né? Quais foram os desafios de entrar tão novo na polícia? Cara, vou te tacar a real. E é interessante. Primeira vez que eu tive um contato com um amigo foi porque é o seguinte, eu fui entregar os meus exames médicos na data, meu pai não podia, minha mãe não podia, aí eu peguei um ônibus e lá no ônibus tinha um policial militar também, que era do batalhão escolar. Aí ele chegou e falou assim, ei, tu vai entregar os exames lá na polícia? Eu falei, pô. Ele, não, eu também vou, senta aqui. Aí ele foi me passando uns bizus, né, as dicas. Foi nisso daí que eu peguei a manha e conversava com ele, ó. E aí tem até uma história interessante. Ele falava assim, ó, nunca pergunte lá pro instrutor, então você fica na sua. E aí o instrutor, no segundo dia, falou assim, ordem para o grupamento. Torá, torá e torá. Só a tora revigora. Aí eu, torá, né? Pra mim, torá, 16 anos era, né? Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Até hoje. Sério. Até hoje, né? Até hoje. Aí eu cheguei pra esse veterano, esse moleque, e falei assim, moleque, deixa eu te falar. O coronel tá falando que a gente tem que torar, torar, torar. Nossa turma é de 82. Nós temos 72 homens, 10 mulheres. Com todo respeito. E cadê as outras mulheres? Aí ele chegou e falou assim, não, pô, torar no meio militar é dormir. O que ele tá falando? Já que a gente tem que estar 6 horas da manhã pronto aqui, você almoça rapidinho, dá uma toradinha de 30 minutos, ou seja, dá uma dormidinha de 30 minutos, e depois você vai revigorado pra tarde e pra noite. Eu falei, pô, era outra coisa, ó, todos os dias teremos formatura 6 horas da manhã. E eu, paisano de tudo, eu falo, formatura, eu pensava que em colação de grau, né? Formatura, vai ter formatura do seu filho. Uma colação de grau, né? Aí o cara, formatura no meio militar é o quê? Entrar em forma, é uma reunião ali inicial do dia. Mas esses bizus eu fui pegando com esse meu brother, né? Com o tempo, perguntando pra ele, ó, não seja, qualquer dúvida você vai me perguntando. Eu não sabia passar roupa. Aí que combinava, ó, você passa a minha roupa e eu faço a faxina aqui da sala, beleza? Beleza. Uma mão lava a outra, eu fui fazendo assim, entendeu? Só que muitos eram pais de família, e eles sempre tiveram um carinho muito especial comigo. Hoje em dia a gente tá com 28 anos de serviço, todos tenentes coronéis, e todos ainda me chamam Leandrinho, mas naquela coisa, mas imagine, há 28 anos atrás. Algo surreal, né? E depois que você se tornou tenente, né? E a gente vê que de 2013 pra cá, assim, uma molecada passando nesses concursos, né, da PM, tanto para soldado como para oficial. Como é que é a sua recepção com essa galera? Cara, é até interessante, né? Os alunos, quando me veem em sala de aula, eles veem um jeito. E aí, quando eu tô lá na polícia, muitos tem hora que fica até sem jeito e não quer lá falar comigo. Mas eu sou do mesmo jeito, conversa tudo tranquilo. E é muito legal você ver. E eu tenho uma grande oportunidade de ajudar os alunos antes de virarem policiais e depois no curso de formação. E olha que legal, ele era paisano, aí ajudou, ele virou soldado. Aí você ajudou e ele virou oficial. É muito interessante isso. É algo que poucos vivem isso, sabe? Do antes e do depois. E aí a gente tem um contato bom. É muito legal, muito gratificante você ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Sim, cara. E você falou de uma coisa que me chamou muita atenção também em relação ao propósito maior de você ter começado a trabalhar com mentorias, né? E isso foi em 2014, 15? Foi por volta, a gente começou, meus primeiros starts como mentor foi em 2012 e oficialmente 2014 que a gente começou. E como é que foi a recepção do aluno nessa época, né, em relação a esse novo projeto? E quais seriam, assim, os cases que você considerar assim, de sucesso nessa sua jornada como mentor?
Marlon, o que a gente percebe? Na época era uma novidade. Pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. Eu não falava, né? É porque muita gente falava de coaching, né? Ah, tem um coach ali e tal. Eu falava, não sou coach de nada. Eu faço acompanhamento de estudos. Eu quero fazer o aluno furar a fila da aprovação. É isso que eu faço. E aí eram muitas dúvidas. Tanto é que as pessoas, quando ouviam falar, eu sempre fazia uma reunião presencial, colocava todo mundo lá, cerca de 30 pessoas. Eu ia para a lousa, para o quadro, 2 pincéis e deixa comigo. E aí explicava o que era, qual é a metodologia e o que o aluno ia fazer. Aí depois ele, não, eu vou querer isso. E eu sempre tinha para mim, se eu tenho 30, no mínimo 29 tem que fechar. Caraca. E era a questão de mostrar para o aluno também, né? Mostrar para o aluno o que era e era bom para o aluno. E aí a gente conseguiu fazer. Eu tenho vários casos interessantíssimos. Mas fala aquele aqui, sim, que ficou marcado na sua cabeça. Vou te tacar a real. Eu sei que tem vários, hoje tem vários aí que são delta, são juízes, são policiais legislativos, mas o que mais eu falo foi meu irmão. Eu assessorei ele, porque meu irmão era policial, sargento na ocasião, e teve o Shoen, um concurso interno. E eu chamei, eu falei, poxa, eu tô fazendo acompanhamento de estudo, eu quero te ajudar a passar para oficial. E aí ele falou, beleza, o que você quer que eu faça? Só segue o que eu tô pedindo. E no final das contas ele conseguiu ser aprovado, hoje ele é capitão de polícia, e cara, é algo que não tem o que falar, porque santo de casa não faz milagre, não é verdade? E aí um irmão gêmeo, mas eu tenho vários casos aí, o Ziegler que foi 01, que é delta, passou para delegado da PCGO, tem o próprio Murilo, tem várias pessoas que hoje estão aí no mercado e que também estão na polícia, estão no MPU, estão em vários lugares. Eu posso falar com toda tranquilidade. Eu tenho mais de 5.000 aprovações. Caraca. Hoje, no ambiente, hoje na PMDF, eu acredito que mais de 80% foram meus alunos. E conta, assim, hoje você tem vários métodos que você usa, né, com cada aluno de uma forma diferente, mas qual seria uma das estratégias mais eficazes que você daria como dica para o aluno que está começando agora a sua preparação? Bom, a primeira coisa porque de 10 anos para cá, eu fiz as adaptações no método. Sim. Né? E a primeira coisa que eu não fazia e hoje eu faço regularmente é uma reunião para que o aluno ajuste as suas rotinas. O que é ajustar a sua rotina? Eu preciso do aluno ao menos de 3 a 4 horas no pré-edital para que ele estude, para que ele comece a rotina e ter um hábito de estudar. Mas é muito difícil nos afazeres diários que nós temos do cara reservar 4, 3 horas. Então, vem cá, você vai estudar de manhã, de tarde, de noite. Ah, não, eu trabalho. Que hora você vai reservar? Trata-se de um investimento familiar. A sua esposa concorda com isso? O seu esposo concorda com isso? Os seus filhos, você tem filho pequeno? Eu sempre fazia isso nos questionários. Para saber da rotina. Para saber da rotina e falar, eu acho interessante você estudar nesse momento aqui. Não dá para comparar o aluno que é casado, que tem filho. Não dá para comparar. Com uma pessoa que está solteira, acabou de sair da faculdade. Né? Não dá para comparar. E eu sempre falo, aquele que tem muito tempo, ele negligencia o seu tempo. Procrastina muito. Muitíssimo. Agora, é interessante você passar para o aluno que no momento em que ele ajusta a rotina dele e começa a fazer, aí ele vai longe. E ele começa a ter vontade de estudar. E isso que é importante. A minha principal função é fazer com que ele consiga passar por esse patamar. Depois é na escala e aí vai adiante. Ah, show de bola. E, cara, uma coisa que é bem legal, assim, né? Hoje você tem um grande nome no mercado de educação, uma grande referência como mentor, mas para isso,
assim como você teve que se dedicar muito na escola, assim como você teve que se dedicar muito na sua preparação para concurso público, você teve que adquirir novas habilidades para entrar nesse mercado, como você mesmo me falou, né, sobre o livro do William Douglas, que inclusive veio aqui no nosso podcast, o Alexandre Meirelles, que também veio aqui no nosso podcast. Você teve que ler, você teve que ir atrás, você teve que aprender novas habilidades muito diferentes das habilidades que você precisou adquirir quando você foi aprovado no concurso público, né? E se você pudesse dar duas dicas para a pessoa que está começando agora esse trabalho de mentor, quais seriam essas duas habilidades que essa pessoa deveria desenvolver para entrar nesse mercado com o pé direito? Diferencial. Hoje em dia tem várias mentorias. Ele tem que ter um diferencial de mercado, né? Não adianta, mais do mesmo é melhor você pegar aquele cara que tem nome. E segundo, trabalho. Saiba que você vai trabalhar muito. Mais do que a normalidade. Muito mais do que a normalidade. Um dia o Gabriel, ele fez uma reunião no ano passado com todos os professores, cerca de 500 professores. E ele falou, eu percebo muito bem aqui aqueles que têm sucesso, mas aqueles que têm sucesso são aqueles que entregam mais, trabalham mais. Não é mais horas dando aula, mas é aplicando, tentando ser um diferencial no mercado e entregando mais para o cliente, entende? Uhum. Então, trabalho duro e trabalho os e diferencial. Isso, Beleza. Trabalho duro e diferencial. Cara, e assim, no último concurso da PM, a gente vê que teve muitas mulheres, né, que entraram nesse concurso. Antigamente, na nossa época, só quem queria ser polícia era homem, né? A gente via aquelas turmas lotadas de homem querendo entrar na polícia. E hoje a gente vai nos cursos presenciais, já é o contrário, né? A mulherada tá tomando conta mesmo. Isso mostra, né, pra gente que a mulher tem tomado cada vez mais posição. E como que você vê o papel da mulher nessa posição ali na polícia ostensiva, que é do dia a dia? O que eu falo sempre? Hoje a população tem em sua maioria mulheres, pessoas do sexo feminino. É necessário que se tenha um policiamento ostensivo com elas. Ponto. Agora, o que eu falo sempre? Eu consegui, nesse período desses 20 anos ministrando aula, eu consegui verificar essa transição de que poucos eram aqueles interesses e agora tem bastante interesse. Nós tivemos recentemente a decisão do STF, né, na qual não há mais qualquer tipo de restrição de sexo, e isso faz com que as pessoas tenham mais interesse, porque com 10%, a pessoa sabia que era o quê? Que era poucas vagas, então ela não teria tanto interesse de estudar. Agora já tem essa visão, poxa, porque quem vai para o concurso policial, nós temos dois perfis. Aquele que tem um sonho, quero ser policial, quero servir e proteger, e aquele que fala, ó, já que tem muitas vagas, eu vou ser policial porque eu vou conseguir passar. E aí nasce uma situação, esse segundo perfil com as mulheres, entende? Entendi. E você acha que dentro desse certame, né, tanto do pré-edital como depois que ela entra ali na corporação, você acha que existe diferença ali entre nível de intelectualidade ou até mesmo no trabalho em si em relação ao homem e à mulher ou não? Existe uma diferença. Só que eu penso que atualmente, no mundo que nós estamos vivendo, no Brasil hoje, talvez essa decisão fosse inevitável. Agora nós só vamos verificar os resultados daqui a 10 anos. Eu tenho falado sobre isso. Daqui a 10 anos tem que ser feita uma análise se foi positiva ou não essa decisão junto aos organismos policiais. Falo isso a mesma coisa. Nós estamos fazendo cerca de 14 anos concurso superior. Polícia Militar de São Paulo não abre mão de ser nível médio tanto para o concurso de soldado como de oficial. Na lei orgânica que foi aprovada agora das Polícias Militares do Congresso Nacional, tem lá um vírgula, ressalvada a autonomia dos entes, vírgula, porque São Paulo não abre mão. 14 anos aqui no Distrito Federal, foi bom ou não foi? Essa é uma análise que está sendo feita agora na corporação.
Por isso que a gente tem que ver. Para mim, foi totalmente positivo. Mas existe uma grande parcela que não concorda. Por isso que eu falo, daqui a 10 anos a gente vai ter que sentar e falar, foi interessante analisar, né? ou não liberar para tudão. Nós tivemos agora a publicação da PPGO. PPGO teve restrição. Será que vai se imperar até o final do concurso? Eu penso, estávamos na discussão agora no comentário digital, eu penso que vai travar o edital para ser ampla concorrência. E uma coisa interessante é em relação a mentoria, né? A gente vê que as mulheres se identificam mais com as mentoras mulheres, os homens se identificam mais com os homens. Você acha que existe esse pensamento assim da mulher que está se preparando para concurso, querer fazer uma mentoria com mulher? Ou você acha que isso é muito... Eu vou te falar um negócio, não sei, carreiras policiais, eu tenho tem meio isso, a né? meio, sabia? Tenho meio a meio. Esses dias a gente fez um café da manhã do aprovado, na qual a gente chamou todo o pessoal que é aqui de Brasília para fazer o café da manhã. Você vai perceber que é meio a meio ali. Tem muito homem, mas também tem muita mulher. Mas o fato pode existir uma identificação, eu penso talvez em outras carreiras. Vai para um tribunal, vai para uma coisa assim. Agora, carreira policial, eu não vejo muito. Eu não sei, eu posso até fazer esse controle, eu não tenho esse controle, mas eu percebo que é mais ou menos igual. Mesma coisa, né? Uma coisa que eu ia perguntar, cara, só que fugiu. Ah, lembrei. Qual foi, assim, uma coisa que deixou marcado na sua história como policial, uma coisa que aconteceu na rua, assim, que você participou ali como policial e que ficou marcado pra você nesses 20 anos, 25 anos, né? 29 anos. Vou fazer 28 anos de polícia. 28 anos. Vamos lá. Eu vou falar de uma situação, tem várias, né? O serviço policial é bom que todo dia tem uma situação nova, né? É uma situação inusitada. E se você quer rotina, não vá para o serviço policial. Isso é interessante. Eu não gosto de rotina, não gosto de ser do mesmo, a mesmice. Então, lá é a hora que você tem... E você tem que ter uma imaginação, uma criatividade extrema muito grande. Hoje eu trabalho no Centro de Comunicação Social, trabalho com os Instagram, com as mídias sociais, com as questões. Então, aí é sim que a gente tem que estar, né? Tá com a faca e queijo na mão. Vou passar para você. Eu, recém-formado, fui designado para trabalhar no batalhão da Esplanada dos Ministérios. Naquele batalhão, teve um show, Brasil 500 anos. Na época, a Rede Globo fez com todos os artistas dela, 500 anos de descobrimento do Brasil, ano 2000. Então, estava lotado. E nós estávamos com uns alunos também do curso soldado, juntamente com o meu efetivo. Certa hora eu vi um policial que estava embriagado lá, um policial antigo. E aí eu fui perguntar para ele no bolso, ele falou, não, chefe, isso aqui não é um Guaraná. Famosa pitulinha, sabe? Aí quando eu abri, eu falei, cara, é aqui que era a bebida alcoólica. A gente efetuou todos o que tinha que ser feito na ocorrência, mas esse policial começou, a gente chamava ele de pitula. O fato é que as providências foram tomadas, passado 2 dias, foi sábado de aleluia, sábado, véspera da Paixão de Cristo, à noite, na Páscoa. Na terça-feira, a esposa desse policial veio agradecer a gente. Ela e a família dela estavam tendo problemas lá e que ainda bem que a gente se deparou com isso. Passado 1 mês, esse cara, ele entrou para um grupo lá e de Alcoólicos Anônimos. Depois de 1 ano, esse cara ajudava as pessoas a trabalhar com essa parte de álcool. E ele tá na corporação até hoje? Já aposentou, né? Já aposentou. Já foi para reserva remunerada. Isso aí tem uns... E esse fato que eu tô falando para você tem 24 anos. 24 anos, né? Anos 2000, né? Ano 2000, Brasil 500 anos. Caraca, show de bola demais, cara. E hoje você atende centenas de alunos, né, nas suas mentorias. Como que você vê a tendência, né,
e as inovações desse mercado diante desses diferenciais mesmo que você trouxe. Como que você acha que o mercado ele vai se comportar com o advento da tecnologia, com o advento de tantos materiais, esse mercado crescendo cada vez mais, a gente vê o próprio grão, a própria estratégia com estruturas gigantescas, né, tanto de professores como de tecnologia, trazendo toda vez um recurso tecnológico que impacta de certa forma na vida do aluno. Como que você vê essa tendência no mercado? Marlon, eu comecei, era só curso presencial. Depois disso, eu vivi o momento em que os alunos de concurso estudavam com aquelas grandes apostilas da Vestcom. Eu lembro. Aí depois comprava disso, na banquinha de revista. Isso. Aí depois disso, os principais professores das disciplinas eram chamados a fazer aqueles famosos livros. Os livros para concurso. Cada um tinha um, né? O Dezen, o Gustavo Scatolino, aí tinha vários e vários que faziam isso. Cheguei a fazer, João Trindade fazia e tal, beleza. Depois começou as videoaulas. Todo mundo tinha um HD externo com mais de 1 tera de aula. Não era? Eu lembro. E aí, caramba, isso daí e tal. E aí, eu de vez em quando eu perguntava assim, vem cá, quem tem a minha aula e não adquiriu? Aí todo mundo, eu. Porque naquela época a questão de pirataria era gigante, né? Todo mundo tinha, gravava e tal. E a gente começa a entrar num público mais selecionado do acompanhamento individual. O que eu tenho percebido? Essa tecnologia tem que se aliar e quanto mais individual for esse atendimento ao aluno, mais será vai ser aquele que ele vai se perpetuar no mercado. Quanto mais específico, quanto mais individual, porque nem tudo que eu converso com o aluno A vai ser com o aluno B. E cada um é um. Então você acha que a nova era é a mesma, é a questão da individualização. É a individualização do aluno. Porque no momento em que a gente individualiza, a gente trata ele como uma pessoa e com os seus dissabores, com seus pontos fortes e pontos fracos. Eu também acredito muito nessa questão da individualização e a gente vê esse movimento em todos os mercados, né? Mercado de investimento, mercado financeiro, mercado de marketing, né? E aproveitando que a gente falou sobre marketing, eu vejo que você é bem ativo nas redes sociais, está sempre produzindo conteúdo. O que você daria como dica para o mentor que está começando agora e tem uma vida muito parecida com a sua? Por exemplo, você é PM, né? Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem que cuidar da sua saúde, tem a vida social, tem o GRAM que você tem que dar aula, tem os seus alunos, tem as redes sociais, tem tanta coisa. Como é que você consegue gerenciar tudo isso? Qual dica que você daria para o mentor que está começando agora? É um policial também igual você, tem família, tem filhos, e ele precisa de uma dica porque ele está travado em saber como que ele começa outra tarefa diante de tantas tarefas que ele já tem. Primeira coisa, faça um planejamento. Tudo meu é programado, para não dar problema. Eu agora, ontem eu já sabia, vai sair o edital, eu vou ter que fazer o comentário, eu vou vir aqui, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer uma live lá, depois eu tenho reunião com os alunos. Tudo é programado, se programe, porque muitos bons profissionais se perdem no mercado por falta de organização. Agora, nas redes sociais, antigamente eu não levava muito a sério, não. Agora eu tenho levado mais a sério e o que é importante? Entregue mais, mostre o que você tem, qual o seu produto, e vá fazendo entregas nas redes sociais para que as pessoas te conheçam. E eu falo que as redes sociais, Marlon, é a mesma coisa de um criador de peixe. Você vai dando isca, vai dando lá, trata, aí depois você vai lá e traz e faz a pescaria. E só que acontece, para eu entender isso, demorou um tempo. Atualmente eu me encontro, tenho uma agência que me ajuda, porque eu também falo o seguinte, desculpa a palavra, mas eu pago o pau desses influencers. Porque primeiro, eles têm que ter muita criatividade e eles têm que ter tempo pra cacete. Eu gravo terça e quinta no GRAM. Toda terça e quinta de manhã eu estou no GRAM.
Toda segunda e quarta eu estou na agência gravando conteúdo. Segunda e quarta? Segunda e quarta é a minha gravação de conteúdo. E aí você produz vários conteúdos para a semana? Para a semana, e aí a gente, dos projetos que a gente tem, que a gente vai lançar, então a gente já vai pensando, isso a agência vai me conduzindo, né? A gente está com várias oportunidades agora, já pensando lá na frente, daqui a 2, 3 meses, mas isso aí já fazendo. Esses dias eu fiz um na frente da parada de ônibus do Taguatinga Shop, lotado de gente. Caraca, fez o criativo lá? Lá e chamei o cara lá, vem cá, como é que tu chama, tal? Tu tem vontade de ser, o que você queria ser quando você crescer? Ele queria ser policial. Eu falei, mentira. Aí a gente começou a conversar, tu acredita? Caraca. Na hora, vai passar esse criativo. E na hora passou um aluno, aí professor, tudo bem e tal? Consegui passar lá. É impressionante isso, né? Mas eu pago o pau desses influencers, porque eles têm que ter uma criatividade, tem que ter um tempo. Porque tem hora também que você cansa, sabe? Sim. Tem hora que você cansa. Você vai fazer um lançamento. Eu agora, dia 5 de agosto, vou fazer um lançamento. Mas, cara, a gente vai fazendo. Tem hora que você fala, caramba, não acaba isso não. Não é verdade? Infinito, né? E aí, você, com as suas redes sociais, já que ela é nichada, já que ela tem um grupo específico, você tem que continuar fazendo, você tem que continuar alimentando os peixes. Exatamente. A mentoria eu coloco que equivale a uma nutrição, as redes sociais equivale a um reservatório de peixe. Meio esquisito, né? Mas eu consigo assimilar bem. Não, mas fez muito sentido. Qual parte que você gosta mais? Você como professor, você gosta mais da parte pedagógica ali, de criar os planos, acompanhar os alunos, fazer aquelas reuniões com eles lá, dar as dicas? Ou você é mais do digital ali, gosta mais de produzir conteúdo e tal? Eu gosto mais das reuniões. Das reuniões com os alunos, né? Chamar o cara na regulagem e no final fechar com a motivação. Eu adoro isso. Eu saio, eu realizo as minhas reuniões, claro, reuniões online, eu termino meia-noite e meia, o negócio é dormir depois. Porque eu saio pilhado, sabe? Sai com a cabeça pegando fogo, Pegando fogo e mandando, vambora, desse jeito você não vai passar, pô, você tá sumido, hein, cadê você e tal? Mas como é que você sabe? Ué, eu não tô te vendo, não tô te mandando, você não tá me mandando o relatório de estudo, seu relatório, quem não manda relatório é porque não tá estudando. Caraca. E na frente de todo mundo, assim, mas é legal, sabe por quê? Porque o aluno percebe, depois ele fala, ainda bem que você me ajudou a virar a página, virar a chave. Porque tem muita gente que começa a fazer a mentoria e pensa que você vai estudar para ele. Você não vai estudar, você vai dar o caminho das pedras, né? E a responsabilidade de sentar na bunda na cadeira e estudar ele, E né? não existe fórmula mágica. Existe as pessoas que vendem uma falsa ilusão, que é mentira. É muito importante fazer. Não vai adiantar. O aluno vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que estudar. Fechado? E aí o legal. Eu não vou conseguir estudar para você. Eu até queria. Eu até gosto, mas eu não consigo. Então, você vai ter que estudar. Você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Se não for para ser assim, nem vem. Faço de vez em quando umas lives e falo, nem vem. Não é aqui que você vai fazer. Se iluda em outro lugar. Eu acho que você deu uma dica muito importante, principalmente para os mentores, porque eu vejo que existe uma tendência, né? A pessoa, ou ela é muito forte no digital, porque ela gosta de produzir conteúdo e ela meio que deixa um pouco de lado essa parte pedagógica, que é muito importante. Então ela acaba ganhando uma influência muito grande do mercado de concurso, só que o produto dela é um produto que vai se arrastando ali e tende a ficar cada vez pior, porque ela não consegue entregar tanta qualidade, porque ela não tem esse viés muito pedagógico. Ou a pessoa é muito pedagógica, ela não tem um viés muito pro marketing. E aí ela faz um excelente cronograma, faz um excelente atendimento, só que por ela não ter influência nas redes sociais, ela fica ali sempre com 5, 10, 15, 20 alunos, não passa disso, e aí a desmotivação vem porque, você faz negócio para ter resultado, você não tem resultado financeiro, né? Acaba se desmotivando e você para, né? Então, você deu uma dica muito indiscreta, né? Mas eu acho que ficou uma grande lição. Se você é mentor
e você tem esse diagnóstico que você tem mais uma tendência para um lado e menos tendência para o outro, foca naquilo que você já é bom, que é o que você fez, né, que deu resultado. Então você focou nessa parte pedagógica de entregar muito valor. Quando você entrega muito valor desse lado, você consegue ter mais resultados e o boca a boca vende muito mais do que um lançamento, né? Verdade. E o cara que é mentor e tem uma tendência mais pro lado da influência, pro marketing digital, arrume um sócio, cara, que tem um outro viés que você não tem, né? E que tem uma força maior no pedagógico. A gente vê isso, a gente estava até falando deles aqui, o pessoal do Ponto Juris, né? A gente vê que o Érico Palazzo tem uma tendência muito no digital ali, tem uma influência muito maior do que o próprio Gutenberg, mas o Gutenberg é muito bom pedagogicamente e aí a gente vê o resultado, né, que eles carregam, né? Tem crescido cada vez mais. Então, assim, muitas vezes pode não ser um sócio, igual você foi para uma agência, né? Você tem esse lado pedagógico muito aflorado, você foi para uma agência te ajuda ali naquilo que você não consegue fazer com tanta excelência. E não tem tanto braço, entende? Não tem tanta força ali, né? Tem que ter o social media, tem que ter o copywriter, tem que ter o editor de vídeo, tem que ter o tráfego, tem que ter o estrategista, tem que ter a pessoa ali. A agência supre isso. Então, para o mentor fica muito claro, né? Se você tem mais facilidade de um lado, foca nisso que você é bom. E se você tem mais fragilidade do outro, você contrata uma pessoa ou você coloca um sócio do seu lado para te ajudar a crescer. O legal, sabe o que é? É que na agência o cara faz o copy para você, ele já até te fala, ó, tem essa ideia. Tudo bem que o cara vai lá escrito, você faz tudo o contrário, né? Mas tem a ideia do cara, né? O osso ali você já tem, né? E o que é no digital, o fato o que vale muito é a ideia, né? Exatamente. Ele te traz a ideia, você vai lá e faz do seu jeito. Isso que é legal. Eu tô vivendo agora num momento da minha vida que eu tô fazendo mentoria com os filhos dos meus primeiros aprovados. Caraca, olha porque que legal. Uma geração, há 20 anos eu tô tendo questão de fazer o quê? De aprovar a família. E é muito legal, Marlon, você fala assim, pô, não, meu pai passou com o senhor, então é por isso que eu tô aqui. Caraca, que incrível. Imagine que interessante isso. Não, isso é um não paga, legado, né? Não paga. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem. E isso é que me motiva a continuar. Porque no mundo de hoje os moleques são tudo novinhos, né? O Érico, o Gucci, a Larissa são tudo novinhos. Aí vem eu, tipo um dinossauro desses 20 anos. Esse moleque tá fazendo aí ainda. É de tentar sempre aprimorar. E lembre-se, não adianta. A gente conversava ali sobre isso. Tem pessoas que são muito boas, mas que não se desenvolveram mais. Ficaram, sim, pararam no tempo. Pararam no tempo. Ixi, a gente tem uma lista aqui. E aí você vai perceber o seguinte, que aquele que continua, que a onda tá passando e você tem que continuar, não é fácil. Não é. E por isso que é interessante você buscar o quê? Os amigos para ajudar e sempre ficar antenado, né? Por isso que de vez em quando eu tenho que ver o quê? Tutoricast. Exatamente. E o que é que te motiva, cara? Assim, qual é a razão por trás? Qual é a força que tem dentro de você que faz você estar há 20 anos fazendo a mesma coisa? Eu sou ficcionado em metas. Metas e fazer com que a pessoa mude de vida. Fazer com que a pessoa realize os sonhos. Eu falei ontem. Eu fico mais nervoso que os alunos quando eles vão fazer a prova. E aí, como é que foi? Como é que aconteceu? Fala lá. E na hora também do dia da aprovação. Essa semana, segunda-feira, saiu o resultado preliminar de todas as fases do concurso, do último concurso do CFP. Não tem palavras. Quando o primeiro colocado entra lá no seu Instagram e te fala, porra, o senhor me ajudou nisso. Não tem palavra, não se vende isso, né? Agora, também tem uma situação. O ano passado eu como mentor, eu tive uma situação muito difícil, que eu fiquei muito complicado. Todo mundo, na hora, pede para você desligar o celular e colocar no modo silencioso. Uma aluna colocou no modo silencioso. Quando ela terminou, quando ela estava entregando a prova, o celular toca dela do despertador, que era para o Shoaen, então uma pessoa mais velha tomava remédio, por exemplo, para pressão. E aí, o que acontece? Ela foi eliminada do concurso no momento que ele foi entregar a prova. E ela já estava estudando 1 ano e era a última oportunidade e ela certamente passaria, ser praça para ser oficial. E aí, quando acabou a prova, quando o fiscal pegou, essa aluna me ligou. O que eu falo para essa aluna, Marlon?
Cara... Aí eu pude falar com ela, olha, infelizmente não era para ser. Eu não tenho palavras para te dizer. E o que é legal também do mentor, seja sincero. Seja sincero com o aluno do jeito que ele se encontra. Porque tem alunos que precisam, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, ou mesmo de uma situação para auxiliar ele na questão cognitiva, não é verdade? Sim. E se o mentor é sincero e seja discreto, porque tem uns mentores também que fica igual papagaio, né? Fica aqui, fica sendo fofoqueiro. Não, o aluno percebe isso. E o aluno quer também, que é muito interessante, nesse longo de 20 anos, eu fiz muitos amigos como que deixaram de ser meus alunos e passaram a ser meus amigos, frequentam minha casa e tudo mais. Isso é que faz, e isso também é o que me motiva, entende? Caraca, Leandro. Sensacional demais, cara. E pra gente finalizar, cara, assim, a gente tá observando um movimento no mercado que muitos professores, eles têm esse mesmo propósito que você, né? Eles querem transformar a vida de mais pessoas, eles querem ajudar, porque, pô, a pessoa passa no concurso da secretaria, tem um primo dele que pergunta, pô, cara, como é que você passou? É meu sonho passar no concurso. Todo mundo quer passar no concurso, né? Todo mundo quer ter uma vida estável, todo mundo quer ter a tranquilidade financeira e de carreira que o serviço público proporciona, né? E aí você acaba se tornando referência na sua família, se você tiver um pouquinho de influência nas redes sociais, você começa a se tornar uma referência só pelo fato de você ter passado naquele concurso, né? E as pessoas começam a te procurar. Só que a pessoa, muitas vezes, ela não sabe fazer. E aí a gente está criando aqui na Tutory, a gente vai fazer o lançamento agora em agosto, de um curso, cara, onde a gente vai ensinar o professor, Escola de Mentores é o nome, onde a gente vai ensinar o cara a como que ele desenvolve uma carreira dentro desse mercado de mentoria, né? Como que ele começa ali do zero. Ah, eu acabei de passar no concurso, eu acabei de ser aprovado nas carreiras militares, eu acabei de ser aprovado na OAB, quero trabalhar nas redes sociais, quero ajudar outras pessoas também. Como que eu faço isso? A gente vai estar produzindo um curso para isso, né? E a gente vai contar com a participação de outros professores também, outros mentores que vão ajudar essa galera. E se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora, né, nesse mercado, qual dica que você daria? Pra gente fechar o nosso podcast. Eu tenho feito, indiretamente eu tenho feito isso. Eu já pensei numa situação, vocês estão mais rápido do que eu. Eu não tenho muito perna, né? Então vocês vão lançar primeiro do que eu. Mas eu tenho feito indiretamente. Algumas vezes a gente almoço com um amigo que quer começar, né, a ser mentor. Primeira coisa que eu falo com eles é: você ter passado não quer dizer que você é um mentor. E que o método que você utilizou para você não pode ser que não seja para outra pessoa. Então, tenha estabelecido um método de estudo para abranger uma maior de pessoas. Ou seja, monte o seu método. Mas não se esqueça da realidade do aluno. Né? Não se esqueça nunca que esse método pode não abraçar. Todavia, primeira coisa que eu falo nas reuniões, vários caminhos levam a Roma, mas no momento em que, ou seja, vários são os métodos que traz a aprovação, mas no momento em que você adquiriu a mentoria do professor Leandro Antunes, eu penso que eu seja algo que eu posso facilitar o seu processo, mas aí seria no meu método. Nada contra outros, mas aí é que tá. No momento em que tá isso, leve a cargo o seu método. Não possibilite para que o aluno faça outro método. Então ele vá para outro mentor, entende o que eu falo? Uhum. Porque senão você acaba nunca tendo o seu método, a sua referência. Cara, olha, uma coisa que eu sempre falo para os mentores aqui na Tutory, cara, assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar, o cara faz questão de me mostrar como que funciona o método dele. E aí eu paro, ouço, né? Eu quero aprender também com esse cara, quero ver o que ele tem para dizer. E aí ele fala assim, cara, meu aluno, ele tem que estudar 2 horas essa matéria, 2 horas essa, 2 horas essa. Na segunda-feira ele estuda isso, isso e isso, na terça ele estuda isso aqui. Aí eu falo, cara, então você está presumindo que seu aluno tem 6 horas para estudar, é isso? Aí ele já não sabe responder. Pois é. Por quê? Porque ele criou um método que na cabeça dele funcionou para ele. E que tá nas caixinhas, né? E que tá na caixinha dele, porque beleza. Cara, você tinha esse privilégio de estudar 6 horas. Você tá querendo dizer então que uma mãe que trabalha e que tem filho, ele não pode entrar na sua mentoria. Porque ela não tem 6 horas para estudar. Não tem.
Outra coisa que eu sempre falo, então aí ele coloca lá, na segunda o aluno estuda penal, na terça constitucional, na quinta administrativa. Falei, tá, então você está presumindo que todos os seus alunos estão começando do zero direito penal, porque ele está estudando introduções ao direito penal. Princípios. Princípios. Pô, mas e se o cara já é um doutor em direito penal, então ele não pode participar da sua mentoria também? Porque você está limitando o cara. Então, assim, são esses tipos de coisa que faz exatamente isso que você falou, né? Beleza, você tem que ter o método. Acho que todo mentor tem que ter o método. O método que funcionou para ele pode ser o método que ele aprendeu, ou que ele vem aprendendo com o tempo. Porque, pô, você não pode aplicar o método que você aplicava 20 anos atrás. Não. Aqui, você mesmo falou, você teve que ir remodelando ele. Sim. E aí, às vezes, o mentor teve o método lá em 2010, ele quer aplicar agora em 2024. Né? E é outra realidade, é uma outra tendência, é um outro mercado, é uma outra geração, né? Que muitas vezes você tem que se adequar ali. Então acho que você fechou com chave de ouro, cara, o nosso bate-papo. E eu queria aproveitar esse momento final para, primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, num dia tão corrido, né? Edital da PPGO que saiu hoje. Inclusive, você que está estudando para esse concurso, eu indico você como mentor. E como você disponibilizou um pouco do seu tempo, eu queria agradecer, não só como palavras, mas com um gesto carinhoso de trazer esse presente para você. Nossa, hein, ó. Deixa eu ver aqui, hein. Ó, primeiro você já pega aqui, né, ó. Tutor, hein. Personalizado. Caraca, hein, um catena aí, hein, ó. Ó. Descobriu, ó. Porra, na hora. Porra, antes de mais nada, Marlon, eu falava no início, é um grande prazer estar aqui e te conhecer também. Sempre várias pessoas falam bem acerca de você. Obrigado. E te conhecer, ter essa oportunidade de falar um pouquinho dessa carreira, que para mim me faz muito feliz de ser realmente mentor, me faz feliz. E você trabalha com vários mentores aqui. Sim, sim. Então passou rapidinho esse nosso tempo. Espero que ajude alguém. Com certeza. Estou sempre às ordens aqui para tentar somar, tá bom? Com certeza ajudou e vai ajudar muita gente esse nosso bate-papo. Então é isso. Muito obrigado pelas palavras também. Você é um cara que é referência para muita gente, para mim também. A equipe da Tutor ficou doido quando você falou que ia vir aqui. E é isso. Para você que ficou até o final, não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Não deixe de curtir também, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Não deixe de ativar o sininho, não deixe de se inscrever no canal, porque toda segunda-feira, às 20 horas, nós estamos aqui no nosso canal do YouTube, trazendo as maiores referências do Brasil, assim como o Leandro, o William, o Heber. A gente já trouxe aqui os maiores players do Brasil para falar para você que está estudando para concurso, para falar para você que é professor e mentor e que quer começar nesse mercado de mentorias. Então não deixa de participar também das nossas lives que acontecem terça e quinta lá no nosso Instagram, e eu tenho certeza que você vai aprender muito de forma totalmente orgânica aqui com a gente. Não deixe de comentar também o que você achou desse podcast com o nosso querido Leandro Antunes. Cara, foi um prazer, muito obrigado e até o nosso próximo podcast.